Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Felipe Araújo aqui do Começando do Zero, trazendo mais um videozinho para vocês aqui hoje. E hoje o tema, você já deve ter percebido aí na thumbnail, que é ficando fluente em alemão em 3 meses. Vou explicar para vocês aí como é que você consegue ficar 3 meses fluente no alemão. Então vamos lá pessoal, começar bem do princípio. Quando você faz aquele projetinho que a gente conversou no outro dia, que você decide vir para a Alemanha, né, através de casamento, através de empresa que te contratou ou através do seu passaporte europeu. Geralmente, muitas pessoas têm passaporte no Brasil italiano e português, vêm morar na Alemanha por algum motivo. Chega um dado momento que a gente precisa realmente correr atrás do curso de alemão. Tem que fazer o idioma, tem que estudar, não tem jeito. Quando eu cheguei aqui foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz primeiro um curso de integração e aí que começa todo o corre. E como é que você faz para ficar fluente em 3 meses em alemão? Vou contar para vocês uma historinha bem legal. Quem conta isso para vocês, quem fala isso para vocês, eu posso garantir para vocês que é mentira. Não existe você estudar um novo idioma, não existe você aprender uma nova língua e ficar fluente em 3 meses. Quem fala isso na internet, quem fala isso no YouTube, quem fala isso em outras plataformas aí, estão mentindo. Eu moro aqui há quase 15 anos, eu estudo alemão esses anos todos e você tem que estar sempre estudando o idioma, porque cada hora é uma palavra nova, cada hora é uma coisa diferente. Então quando você vai fazer o seu projeto de imigrar, você tem que prestar atenção qual é o idioma que você vai precisar falar no país que você vai. Então o que acontece? Quando chegam para você e prometem, para vocês e prometem essa coisa de falar alemão em 3 meses, você fica fluente na língua em... Esquece, isso aí estão querendo vender curso, não sou contra curso, tá? Não sou contra a venda de curso, não sou contra comprar curso, eu também compro curso, eu também acho que as pessoas realmente têm que criar o seu curso e vender, né? Sustentar a sua família, sustentar os seus sonhos com o seu trabalho, através de curso, através de ensinar outras pessoas a sua especialização. Mas o que acontece? Eu fiz vários cursos aqui na Alemanha. Logo que eu cheguei, eu me matriculei num curso chamado Cologne. Né? Foi o primeiro erro que eu cometi, eu não sabia que era um curso intensivo e me matriculei no Cologne, eu não falava nada de alemão e em um mês eu já tinha visto um livro e eu falava 4 palavras em alemão. Né? Então assim, não existe essa coisa de você, em 3 meses, você falar fluente. Por quê? Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa que é a minha opinião. Existe 2% da população mundial que são superdotadas. Então se você não estiver dentro desses 2%, com certeza você não vai conseguir falar um idioma novo em 3 meses. Como 98% são pessoas que não são superdotadas, a gente precisa de tempo. Então assim, ó, só para vocês entenderem. Hoje, para você falar um alemão básico, ou um idioma no nível básico, você precisa de 480 horas de estudo. Para e pensa. Vamos fazer uma contazinha aqui bem básica. Se você precisa de 480 horas para falar um idioma, isso vai dar em torno de 4 horas por dia, 120 dias. Então, em 120 dias, você tem que estudar todos os dias, inclusive final de semana, 4 horas. O que vai acontecer? Para você ter um nível básico, para você chegar ao entendimento do idioma, para você começar a falar alguma coisa, para você começar a sair na rua sozinho. Por quê? Porque todo curso de idiomas, principalmente aqui na Alemanha, né, é muita gramática. Né? Os cursos são baseados em cima de gramática. Você estuda gramática o tempo todo. Eu acabei de fazer agora, em janeiro e fevereiro, eu fiz um intensivo para rever o que eu já sabia. E a gramática o tempo inteiro. A primeira e a segunda aula os professores vão super devagar, super tranquilos. Da terceira aula em diante, eles já acham que a gente fala fluente. E aí começam a conversar com a gente como se eles estivessem em casa. Então para e pensa, se você tem que estudar 4 horas por dia, 120 dias, isso aí já deu 4 meses. Então estou provando para vocês por A mais B, que não tem como você ser fluente no idioma, numa língua que você nunca teve contato em 3 meses. E esses números que eu estou te dando são dados. Eu pesquisei, eu busquei, né? E é uma conta básica. Então você precisa de mais tempo, né? Você precisa se dedicar mais horas, você precisa realmente querer
estar aqui, querer estudar, querer chegar onde você deseja. Por quê? Porque precisa de muita dedicação e tem muitas pessoas que não conseguem essa parte. Então, assim, eu conheço várias pessoas aqui que falam: ah, eu falo alemão. Ah, eu sou fluente em alemão. E é o que eu sempre uso. Eu sou fluente em alemão, mas fala a gente fomos. Né? Fala aquele alemão, a gente fomos. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas. Falar: ah, eu falo alemão, eu aprendi em tanto tempo. Eu conheço pessoas aqui na Alemanha que tem o nível B1, que já chegou a tirar o seu passaporte alemão, já tem cidadania e fala a gente fomos. Né? E fala errado e não tem uma pronúncia boa. Tudo bem, a pessoa se comunica. Eu acho que o meu conselho para vocês aqui é chegar, aprender o básico para se comunicar. Para poder ir numa padaria, para poder de repente ir ao médico, para poder pegar um ônibus, pegar um metrô, tranquilo. Né? Eu acho que você tem que ir no seu ritmo. Né? Você não tem que estar colocando pressão em cima de você. Parar de ouvir essas historinhas aí que contam, eu acho que é a primeira coisa. A gente tem que estudar realmente, tem que se dedicar realmente, não existe nada fácil. Esse papo de, em tanto tempo você está fluente. E outra coisa, fluência, cara, você vai levar muito tempo, você vai levar no mínimo aí 5, 6 anos para ser fluente em alemão, se você estudar direto. Então, como não tem como você estudar direto, não existe ninguém que eu conheço aqui que estuda 7, 8 horas por dia alemão, cara, vai no seu ritmo, vai no seu toque, né? Procura um curso mais adequado, procura um lugar mais próximo da sua casa, de repente mais próximo do seu trabalho, porque isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente chega aqui. A gente tem um tempo de adaptação. Eu cheguei aqui, eu tive a parte de documentos que eu tive que fazer e chega um momento que a Alemanha, você faz o seu registro, o seu cadastro em alguns órgãos que eles acabam te exigindo: pô, você já fala alemão? Ah, não falo. Então tá, então você tem que procurar o órgão tal para você fazer um curso. E geralmente quem é casado com alemão, o primeiro curso, que é um curso de integração, ele é pago pelo governo. Então eles te exigem mesmo que você faça. Ele tem uma quantidade de horas, você tem que cumprir essa quantidade de horas. Então geralmente são 6 livros, né? É dividido, aqui tem muitas férias, as férias escolares aqui completamente diferentes, tem férias de inverno, férias de verão, férias de primavera, férias de não sei de quê, e aí você leva mais tempo para fazer um curso como esse, mas você precisa estudar o idioma. Outra coisa que falam que é mentira: ah, vai pra rua, se joga como? Se você não chegar em casa, pegar o que você estudou no curso, que é a gramática, e estudar a gramática, estudar vocabulário, não tem como você se jogar. Né? Porque eles te ensinam a parte gramatical, te ensinam o básico e te ensinam como é que você cria uma oração, como é que você coloca um verbo, como é que você coloca o sujeito, como é que você coloca o substantivo, qual é a posição disso, a posição daquilo, é o que eles vão te ensinar. Mas você imagina, você tem que gravar toda a explicação em alemão, porque a explicação não é em português. Tem alguns professores que tiram as dúvidas em inglês. Quem fala inglês, ótimo, vai ter essa facilidade de pegar esse feedback aí, mas quem não fala inglês vai passar muita dificuldade. Então, assim, tudo que eu trago para vocês aqui, eu trago baseado no que eu vivi, baseado no que eu passei. Eu fiz alguns cursos de alemão em várias empresas. Eu falei do Colon, que foi o primeiro, depois eu fui para a Volkshochschule, que era um curso de alemão à noite que eu precisava trabalhar. Né? Esse curso é um curso mais lento, mas é um curso mais tradicional, ele também é mais barato, um preço mais acessível, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa focar e saber o que você quer. Então, se você quer viver na Alemanha, se você quer ter uma vida legal aqui, se você quer se incluir na cultura, fazer amigos, tem gente que vem pra cá a trabalho só falando inglês, tem dificuldade para arrumar uma namorada, um namorado, tem dificuldade para fazer amigos. O alemão é muito mais fechado, é muito mais, né, reservado. Então, o alemão é muito importante, entendeu? Então, assim, lembra sempre que eu falo, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que decidir o país, que a gente decidiu o país que a gente vai, a gente tem que decidir qual é a cidade que a gente vai. A partir do momento que a gente decide a cidade, a gente tem que começar a pensar onde a gente vai morar, né? Mas, às vezes, antes de definir a sua moradia, você já tem que saber aonde você vai estudar, como é que você vai fazer o curso de alemão. Então, assim, o próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui, eu vou falar a maior dificuldade que eu acho que a gente passa aqui na Alemanha, que é a questão dos aluguéis, que é a questão de arrumar o lugar para morar, apartamento para alugar,
casa para alugar, principalmente, que é muito difícil casa. Os lugares realmente mais próximos do centro, eles são bem mais caros. Então vou falar sobre isso, né? Vou tentar trazer mais detalhes para vocês aqui sobre esse assunto. Mas hoje eu fiz questão de citar essa dificuldade que a gente tem em relação à comunicação. Sem a comunicação você não consegue fazer network, você não consegue ser promovido na sua empresa, né? Eu deixei de ser promovido em algumas empresas aqui por conta do idioma. Eu trabalhei em 2 empresas que o meu chefe dizia: Felipe, preciso que você aprenda rápido o idioma, né? Porque eles tinham planos para mim, mas eu não conseguia acompanhar, porque já não sou tão jovem, né? Já não sou mais garotão, já não aprendo igual meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos que fala fluente, né? O meu filho mais velho também veio para cá e em 4 anos estava falando alemão. Então, assim, é isso. Eu acho que prioridade realmente é vocês entenderem a cultura do país, e a cultura vocês só vão conseguir entender falando o idioma, né? Participando integralmente das coisas que eles fazem. A gente tem um inverno muito rigoroso aqui, também vou falar disso num outro vídeo. Vou levar vocês lá fora para vocês verem como é que é o tempo aqui. A gente está na primavera e está sempre cinza, sempre chuvoso, sempre frio. Então isso é uma coisa que vocês também têm que levar em consideração. Eu sei, em outras pesquisas que eu fiz, que a Alemanha realmente não é o primeiro país quando a pessoa pensa em migrar, né? Mas tem muita gente que está em contato com alemães através de familiares, através de amigos, né? O mundo hoje está muito globalizado, então você acaba tendo um contato com outras culturas. E aí você, por um acaso, decide vir para a Alemanha. Acho que são essas coisas que você precisa saber. Então, assim, pense sempre que prioridade é o idioma, né? Se você não tem um trabalho, principalmente, se você veio casado para cá e não tem ainda um trabalho definido, você precisa falar o idioma e só estudando, não tem como. Esse papo de, vai pra rua, assiste filme, não. É pegar os livros, é pegar a gramática, é sentar horas, estudar, repetir, escrever. É cientificamente provado que você só consegue gravar quando você escreve. Então é importante que vocês peguem, escrevam o que vocês estão assistindo, escrevam o que vocês estão lendo. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, tinha um canal que era Kartoffelsalat, o nome do canal. E tinha um cara que falava muito sobre as curiosidades da Alemanha. Esse canal eu nunca mais vi. Eu vou até pesquisar para saber se ele continua gravando alguma coisa. Ele trazia muitas experiências legais, trazia muitos toques legais. Então é isso, pessoal. O toque de hoje é focar no estudo, focar no idioma. Você falando alemão, tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Você vai conseguir interagir com as pessoas muito melhor, você vai conseguir se integrar à sociedade muito melhor, você vai conseguir ter muitas oportunidades, porque realmente a Alemanha é um país diferente, a organização deles a gente tem que bater palma. Tem muita coisa deles aqui que são burocráticas, sim, mas tem muita coisa deles aqui que funciona, mesmo com essa burocracia. E para que você entenda toda essa burocracia, você precisa falar o idioma. Porque aqui, logo que você chega, tem que pensar, eu preciso de um advogado, eu preciso de um contador e eu preciso de um mecânico, né? São as 3 coisas que você vai mais frequentar quando você chega aqui. Então, assim, que você vai ter mais contato, né? Nem frequentar, mas que você vai ter mais contato, são essas 3 profissões. Por quê? Porque o contador ele vai fazer o seu imposto de renda, que você tem que fazer todo ano. Se você quiser abrir uma empresa, você vai ter que ter um contador. Advogado, porque você vai precisar resolver algumas questões, vai precisar aprender algumas leis, então você vai ter que ter contato com o advogado. Advogado aqui é bem caro. Então, assim, um mecânico, se você tiver um carro e der qualquer tipo de problema, você precisa se orientar com um mecânico de confiança. Então, assim, os 3 conselhos que eu estou dando aí de lambuja para vocês, mas, assim, foque sempre nisso. Pesquise os cursos, pesquise as escolas. Eu sei que tem algumas escolas aí no Brasil que são caras, né? Se você não tem condições, de repente, de entrar num curso em alemão no Brasil, vai numa biblioteca, vai numa livraria, procure livros. Se você puder tirar cópia, tire cópia. Se você puder comprar, compre dicionários de português e alemão, porque aqui não tem, é muito difícil. Quando você encontra um dicionário ou um livro de português e alemão, é português de Portugal, fica essa dica também. Então é isso, pessoal. Se você quer se integrar à sociedade, se você quer ter uma vida bacana aqui, parecida com o que você tinha no Brasil, lembra sempre dos toques que eu estou dando. Mudança de mentalidade,
pensar diferente, lembrar sempre que aqui na Alemanha não tem jeitinho, falei isso no outro vídeo e estou falando aqui de novo, lembrar que você tem que cumprir as regras e falando alemão eu acho que você vai conseguir cumprir as regras com mais facilidade, você vai conseguir se inserir com mais facilidade e o mais importante de tudo, vai ter menos problema. Beleza, pessoal? Então esse é o toque de hoje. Espero que você tenha gostado. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha. Escreve aí o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, o que vocês querem saber, que a gente vai tentar trazer para vocês aqui da melhor maneira possível. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.